Mas assim, ó, vamos lá, isso é uma coisa legal. O ProUni, ele tem alguns critérios, né, para você poder fazer parte. Quais são esses critérios? Como que você se encaixava? Porque não é todo mundo que pensa em fazer o ProUni, mas você que tinha a possibilidade até de não precisar dele, foi por ele. Você lembra até hoje quais os critérios utilizados, como que você foi por essa via? Lembro. O ProUni você precisa, para conseguir uma bolsa de 100%, ter uma renda de, no máximo, um salário mínimo e meio por pessoa da casa. E o que acontece? Os meus pais são separados. E, separadamente, na casa da minha mãe, tem poucas pessoas, na casa do meu pai tem poucas pessoas. Mas nenhum dos dois ganharia o suficiente para pagar uma faculdade de medicina. Para pagar a mensalidade integral de uma Isso, faculdade particular, que é 7, 8, 9, 10, depender da faculdade. exato. Certo. Mas também não dava só um salário mínimo e meio por pessoa, dava um pouco mais. Ou seja, se dependesse da sua família, você não tinha o critério para passar pelo ProUni. Então Exato, você tá num miolo ali, né? Ó, não consigo nem pagar a faculdade particular, mas também não consigo entrar pelo ProUni. Mas você exato. entrou pelo ProUni. Entrei pelo ProUni. Então você tem um atalho aí. Qual foi esse atalho? Conta pra gente. Não é bem um atalho, é algo bem inusitado, assim, e foi quando eu decidi trabalhar. E a Idiomas apareceu na minha vida de forma ainda mais inusitada. É, O meu pai chegou em mim e falou assim: filha, eu achei esse aplicativo que te ensina inglês enquanto você estuda com livros. Falei, nossa, pai, que legal, né? Vou baixar. Eu baixei, comecei a estudar e entrei para a base deles. E nisso, depois de um tempo, eu recebi um formulário que eles estavam contratando. E aí eu fui preencher o formulário. E preenchi o formulário e tudo. Depois descobri que um primo meu trabalhava na Idiomas. E a gente acabou trabalhando junto um tempo, ele me indicou lá. E aí eu fui trabalhar. E trabalhando, sendo sozinha, eu entrava dentro dos critérios do ProUni. Então, assim, você não estava mais morando com seu pai, com a sua mãe. Então, tipo assim, você assumiu a sua independência totalmente. Exato. Foi um passo bem grande. Podia ter sido um passo bem maior que a minha perna, mas funcionou. E porque eu já estava morando sozinha para fazer cursinho. Eu falei, tá, eu posso. Mas até então, com os seus Com ajuda. pais te ajudando. Isso, com ajuda. E aí eu falei, não, a partir daqui eu posso. O que falta para eu ser independente é um trabalho. E aí foi. Você conseguiu um trabalho, conquistou a independência familiar. O trabalho você não tinha, até por estar começando, um salário ainda muito alto. Então ele estava no teto do ProUni, que fez você conseguir ingressar numa faculdade particular com bolsa 100%. Exato. Então, essa é uma estratégia interessante para quem tem a disposição e a coragem que você tem. Né? Porque assim, você conseguir uma bolsa numa faculdade particular 100%, ainda mais uma faculdade que está numa localização geográfica que atende às suas expectativas, né? Numa cidade que tem uma estrutura que te deixa feliz, confortável. É algo muito sensacional. Mas você tem que ter essa disposição de trabalhar ao mesmo tempo. E você tem que continuar trabalhando. Sim. Que é o que você faz até hoje. Então, assim, você não pode sair. Porque o que acontece se de repente você for mandado embora? Porque isso não vai acontecer, pelo amor de Deus. Mas, assim, o que acontece? O ProUni, você tem que prestar contas mensalmente, semestralmente, anualmente. Como funciona isso? Eu tenho que prestar contas anualmente para eles. Todos os anos eu comprovo A a renda, renda, tudo. que todos os mesmos critérios iniciais você tem que. Cumprir durante toda a faculdade. Toda a faculdade. Só que eu só perco a bolsa se eu comprovadamente tiver uma renda que dê para eu pagar a mensalidade da faculdade e não reduzir o meu patamar de vida. Isso está no edital do ProUni. Então, não é algo que eu vá perder a bolsa se eu ficar desempregada, for demitida e tudo. Mas é algo a se cuidar, assim.
Sim, mas de qualquer forma você tem que tentar levar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Porque a faculdade, eu tive conversando aqui com umas pessoas, alguns ex-alunos que fazem faculdade de medicina. A faculdade de medicina ela é muito puxada. E aí você carrega a faculdade de medicina e o trabalho ao mesmo tempo. Ele, por ser home office, provavelmente ajuda, mas a sua rotina deve ser uma coisa bem densa, né? Até por isso você gosta de otimização do tempo. Qual é a grande dificuldade que tem nisso? Foi mais difícil no primeiro semestre, aí depois você começa a se adaptar. Para alguém que agora reflete sobre essa estratégia, ó, não tinha pensado em ter uma independência financeira, vou tentar um ProUni, uma faculdade particular. É um caminho, às vezes, um pouco mais acessível do que passar diretamente numa pública e melhor do que pagar mensalidade integral. Mas que conselho você pode dar para alguém que está pensando nisso? Porque eu tenho certeza que não é para qualquer um. Assim, você tem que ter uma mente bem diferenciada. Eu acho que não só a mente, mas aquilo que eu até comentei com você, todas as ações têm que ser propositadas, tudo tem que ter uma intenção. E é isso que eu vivo até hoje. Tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia tem uma intenção, tem um propósito, que é conseguir manter as duas coisas, né, que é o trabalho e a faculdade. E a gestão do tempo, eu posso dizer que a Idiomos me ajudou muito nisso, por ser muito flexível e por me apoiar nas minhas decisões e nos meus horários e por acreditar no meu potencial, né? E que eu, mesmo dentro da faculdade, eu conseguiria levar eles junto. Então, isso me ajudou, essa crença deles. Você tem que ter, então, vamos dizer assim, um patrão ou uma equipe que sabe o como que é a sua vida naquele momento para te apoiar. Com certeza. Então, uma pessoa que quer essa estratégia, assim, você não pode pensar em conseguir qualquer tipo de trabalho. Ele tem que ser minimamente alinhado com aquilo que você vai querer fazer. Sim, e desde o primeiro momento eu fui muito sincera e falei, olha, no momento da entrevista eu falei, eu quero medicina. E aí ele olhou pra mim e falou assim, e você quer levar a gente? Eu falei, quero, e eu vou levar. E aí, acho que naquele momento eu realmente estava decidida a levar a Idiomos e a faculdade junto. E é uma decisão, eu mostrei que eu estava pronta para isso e que eu queria fazer, e eu nunca perdi a fé. Mesmo quando eu fui me matricular, quando eu fui me matricular na faculdade, o pessoal olhava para mim e falava assim, mas Manu, Emanuele, né? Não é qualquer curso, medicina é diferente. Eu falava, tudo bem, eu vou dar conta. Então, quando ninguém acreditou, eu acreditei, e é isso que faz diferença, eu acho. Você ganha força com as pessoas. A descrença de algumas pessoas às vezes alimenta a gente, né? Com certeza. É um combustível, né? Porque a gente se sente desafiado. O ser humano, quando ele se sente desafiado, às vezes ele cresce. Então, a dificuldade fazia você se sobressair. Sim, e várias pessoas me perguntam até hoje. Ou falam, Manu, não vai dar certo. Eu falo, tem que dar, não tem outra opção. Não tenho a opção de não dar certo. Eu já tô aqui, agora é só continuar fazendo. E aí você se achou, teve a dificuldade inicial, obviamente, mas gostou e tá feliz. Muito. E